Início do processo de mudança. Vigília sobre o planeta Terra. Uma explosão universal aconteceu, surgindo-me para anunciar aos seres do planeta Terra uma intervenção aos seres invasores extraterrestres ao planeta do Sistema Solar. Assim, seres superiores do universo interferiam nessas invasões no dia 15 de janeiro de 2015, na mudança de nossa evolução espiritual na Terra, com tecnologia extraterrestre adquirida pelos humanos negativos, apoderando de armas sem controle. Assim, guerra e destruição devastadora pelo poder da ganância. Sendo assim a reencarnação de seres espirituais vindo para a Terra, para interferir com novos caminhos, protegendo os homens bem dos maus, preparando para o dia da limpeza do planeta, já mostrado pela Bíblia sobre o planeta Nibiru, que passará pelo nosso sistema solar, anunciando a mudança, transportando seres negativos da face da Terra. Assim virá um novo tempo de paz e harmonia aos seres escolhidos. Observação: depois dessa data, não mais contato nem avistamento de OVNI. Mensagem recebida dia 17 de 6 de 2017, às 19 horas da noite. Assim a paz reinará. Início do processo de mudança. Vigília sobre o planeta Terra. Uma explosão universal aconteceu, surgindo-me para anunciar aos seres do planeta Terra uma intervenção aos seres invasores extraterrestres ao planeta do Sistema Solar. Assim, seres superiores do universo interferiam nessas invasões no dia 15 de janeiro de 2015, na mudança de nossa evolução espiritual na Terra, com tecnologia extraterrestre adquirida pelos humanos negativos, apoderando de armas sem controle. Assim, guerra e destruição devastadora pelo poder da ganância. Sendo assim a reencarnação de seres espirituais vindo para a Terra, para interferir com novos caminhos, protegendo os homens bem dos maus, preparando para o dia da limpeza do planeta, já mostrado pela Bíblia sobre o planeta Nibiru, que passará pelo nosso sistema solar, anunciando a mudança, transportando seres negativos da face da Terra. Assim virá um novo tempo de paz e harmonia aos seres escolhidos. Observação: depois dessa data, não mais contato nem avistamento de OVNI. Mensagem recebida dia 17 de 6 de 2017, às 19 horas da noite. Assim a paz reinará. Início do processo de mudança. Vigília sobre o planeta Terra. Uma explosão universal aconteceu, surgindo-me para anunciar aos seres do planeta Terra uma intervenção aos seres invasores extraterrestres ao planeta do Sistema Solar. Assim, seres superiores do universo interferiam nessas invasões no dia 15 de janeiro de 2015, na mudança de nossa evolução espiritual na Terra, com tecnologia extraterrestre adquirida pelos humanos negativos, apoderando de armas sem controle. Assim, guerra e destruição devastadora
pelo poder da ganância, sendo assim a reencarnação de seres espirituais vindo para a Terra, para interferir com novos caminhos, protegendo os homens bem dos maus, preparando para o dia da limpeza do planeta, já mostrado pela Bíblia sobre o planeta Nibiru, que passará pelo nosso sistema solar, anunciando a mudança, transportando seres negativos da face da Terra. Assim virá um novo tempo de paz e harmonia aos seres escolhidos. Observação: depois dessa data, não mais contato nem avistamento de OVNI. Mensagem recebida dia 17 de 6 de 2017, às 19 horas da noite. Assim a paz reinará.